Sabe aquela sensação de que, para chegar lá no topo, você meio que teve que deixar um pedaço de você para trás? Pois é. Hoje, a gente vai fundo para entender por que, para tantos líderes, o preço do sucesso parece ser alto demais. E o mais importante, né? Como é que a gente acha o caminho de volta para casa, para dentro de si mesmo? Para começar, vamos conhecer a história do Lucas. Olha, por fora, o Lucas era o pacote completo. CEO de sucesso, capa de revista, sabe? A agenda dele era uma loucura, com decisões de milhões de reais a cada hora. Só que por dentro... por dentro a história era bem diferente. Era um vazio que, olha, nenhuma meta batida, nenhum bônus conseguia preencher. Uma desconexão que, claro, nenhuma planilha de resultado ia mostrar. E é aqui que a gente precisa prestar atenção. A história do Lucas não é um caso isolado. Na verdade, é quase uma regra silenciosa no mundo corporativo. Pensa comigo. É a médica que sonhava em curar pessoas e hoje se sente soterrada pela burocracia do convênio. É o cara que fundou uma startup com um sonho gigante de mudar o mundo e hoje só consegue pensar na próxima rodada de investimento. É a gerente de marketing que passa o dia aprovando campanhas que, no fundo, ela mesma acha completamente vazias. É uma verdadeira epidemia de líderes que se perderam de si mesmos no caminho. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. A gente fala tanto em perder a essência, mas o que é essa tal de essência final? Do que a gente está falando exatamente? É aqui que a conversa começa a ficar boa de verdade. Pensa assim, ó, a essência é o nosso núcleo, o nosso sistema operacional. É aquela combinação única dos seus valores mais profundos, aquilo que você não negocia por dinheiro nenhum, da sua identidade, aquilo que te faz ser você e, claro, do seu propósito. Aquele porquê maior que te faz levantar da cama. No fim do dia, a essência é quem você é quando tira o crachá e a armadura do trabalho. E aqui tem um ponto que, olha, é a chave de tudo. A gente precisa entender a diferença brutal entre se adaptar e se anular. Porque veja bem, uma coisa é você ser flexível, inteligente, ajustar a rota para chegar onde você quer. Isso é saudável, é estratégico. Outra coisa completamente diferente é você se moldar tanto, mas tanto ao que os outros esperam de você, que a sua própria voz some. E é aí, meu amigo, que o perigo mora. Tenta visualizar essa imagem comigo. Um capitão de um navio gigante, navegando com o leme travado. Por fora, o navio parece imponente, firme, seguindo o curso. Mas lá dentro, na cabine de comando, o capitão já não comanda mais nada. Ele virou um passageiro sendo levado pela maré. É exatamente assim que um líder que perdeu a essência se sente, um espectador da própria vida. E essa falta de controle, claro, gera dor, muita dor. Mas não é uma dor física, não é algo que aparece em exame de sangue. São dores silenciosas que corroem por dentro. Vamos falar um pouco sobre esses sintomas secretos, aqueles que não entram no LinkedIn, mas que talvez você aí do outro lado reconheça na hora. Os sinais de alerta são sutis, mas eles estão sempre lá. É aquela sensação de que você está atuando o dia inteiro, sabe? Como se vestisse um personagem para ir trabalhar. É quando você olha para sua agenda e percebe que não tem um único minuto para se perguntar: espera aí, por que mesmo eu estou fazendo isso? Aí vem a culpa, aquela que te rói por dentro por perder mais uma festa da escola do seu filho. É o medo constante de falhar, de não ser bom o suficiente, que te paralisa. E talvez o pior de tudo é olhar para a sua equipe e sentir que aquele brilho no olho, aquela energia para inspirar a galera, simplesmente sumiu. E todas essas dores, todos esses sinais, eles acabam levando a uma única pergunta, talvez a mais assustadora de todas. Se amanhã você não fosse mais CEO, diretor, gerente, se o seu cargo, o seu título, simplesmente desaparecesse, quem sobraria? Você ainda saberia dizer quem é a pessoa por trás do crachá? É, é uma pergunta que ecoa no silêncio, né? E, por favor, não pense que isso é um problema só de homens, viu? Deixa eu te apresentar a Carolina, diretora, super inspiração para a equipe, sempre chamada para dar palestras, um sucesso, né? Só que, quando as luzes do escritório se apagavam, a realidade dela era outra. Eram noites em claro, olhando para o teto, se perguntando por que raios ela continuava naquele trabalho que já não fazia mais sentido nenhum. Aquela imagem pública impecável escondia uma crise de propósito gigantesca. Mas como é que a gente chega nesse ponto? Ninguém acorda de manhã e decide, hoje eu vou abandonar quem eu sou. Não é assim que funciona. É um processo lento, gradual, sabe, uma erosão que acontece gota a gota, uma pequena decisão por dia. Vamos entender direitinho como funciona essa escada escorregadia. O processo é traiçoeiro. É uma verdadeira escada escorregadia. Tudo começa com as pequenas concessões. Aquele, é só dessa vez,
que você diz para si mesmo quando concorda com algo que fere seus valores. Logo depois, você começa a tolerar o que antes era inaceitável porque, afinal, é melhor se adaptar, né? E o último degrau, o mais perigoso, é o silêncio. Você simplesmente para de dar a sua opinião sincera para não balançar o barco. E pronto. Quando você se dá conta, já se tornou um completo estranho para si mesmo. E as consequências disso no longo prazo são devastadoras. Elas atingem todas as áreas da sua vida. Na parte pessoal, vira burnout, ansiedade. Na profissional, sua liderança se torna mecânica, robótica, sem alma, e a inovação simplesmente morre. E no nível mais profundo, existencial, o que sobra é uma crise de identidade e o gosto amargo do arrependimento por ter vivido uma vida que não era sua de verdade. Aí um dia, é inevitável. Você se olha no espelho de manhã, antes de colocar a armadura, e a pergunta vem como um soco no estômago. Quem é essa pessoa que está me olhando de volta? Cadê aquele brilho? Cadê aqueles sonhos? É um momento de clareza que dói, mas acredite, é exatamente nesse ponto que a jornada de volta para casa pode finalmente começar. E é sobre essa virada de chave que a gente vai falar agora. Porque, olha, nem tudo está perdido. Existe sim um caminho de volta. A gente chama isso de o chamado à consciência. É o início da jornada de volta para si mesmo. Esse chamado acontece naquele momento em que o incômodo interno fica tão alto, mas tão alto, que se torna ensurdecedor. Fica impossível ignorar. É a decisão consciente de parar tudo e finalmente dar ouvidos àquela voz interior que você passou anos e anos tentando calar. É, antes de tudo, um ato de extrema coragem. E essa frase, para mim, resume tudo. Se reconectar com você mesmo não é um passeio no parque. Exige coragem. A coragem de talvez ter que dizer alguns nãos. A coragem de mudar de rota, de frustrar algumas pessoas que já estavam acostumadas com o seu personagem. É a coragem de ser leal, primeiro, à sua verdade interna. E o mais irônico disso tudo é que hoje em dia, ser autêntico não é só uma questão de bem-estar pessoal. Virou um diferencial competitivo gigantesco. Num mundo cheio de líderes que parecem robôs repetindo o mesmo discurso ensaiado, aquele que lidera com a sua verdade, com a sua essência, ele não só se destaca, ele brilha. A autenticidade se tornou o ativo mais raro e valioso de um líder. Isso tudo nos traz a pergunta final. Aquela que eu quero que fique ecoando aí dentro de você. Pensa com toda a honestidade do mundo. A voz que você usa nas reuniões, nos e-mails, nas decisões importantes, é realmente a sua voz? Ou você está só repetindo um script? Um roteiro que o mercado, a empresa ou talvez as suas próprias inseguranças escreveram para você? Porque no fim das contas, resgatar quem você é de verdade não é egoísmo, não é autocuidado. É o maior, o mais poderoso e o mais corajoso ato de liderança que existe. Um líder que está conectado à sua essência não só bate metas, ele inspira, ele transforma, ele cria um legado. E esse sim é um sucesso que vale a pena construir.